Nós vamos fazer aqui a correção do 29º exame, onde caiu a consignação em pagamento. Então é importante você acompanhar para conferir se você fez de forma correta. Eu peço para que o aluno verifique no final para quem que ele vai trabalhar, para ele poder identificar já de cara qual que é o raciocínio que ele vai ter que seguir. Se nós pegarmos a peça, nós temos: observando o tempo já decorrido, elabore a peça necessária à defesa dos interesses da sociedade empresária, considerando todos os direitos previstos na legislação trabalhista. Você foi contratado, então, pela sociedade empresária e você tem que considerar todos os direitos previstos na legislação trabalhista. Então vamos dizer o caso. Você que vai estudar para a segunda fase da OAB em Direito do Trabalho e tem dúvidas como estruturar a sua petição inicial, a sua contestação, o seu recurso. E além disso, você tem dúvidas na localização na CLT das respostas para as suas questões? Venha conhecer a nossa metodologia. Venha conhecer o nosso curso preparatório para a segunda fase da OAB em Direito do Trabalho. Para você que não me conhece, eu sou o professor Ederson Félix, servidor público federal do TRT da Terceira Região e professor de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Prática Trabalhista. Vem que passa. A sociedade empresária Ômega SA, então você foi contratado por Ômega SA, estabelecida em Campinas, dedica-se à construção civil. Ela contratou o empregado João da Silva em 5/1/2018 para exercer a função de pedreiro. Contudo, diante da necessidade de redução do seu quadro de pessoal, concedeu-lhe aviso prévio em 10/10/2018, na forma indenizada. João ficou muito triste com a situação e ainda tentou apelar junto à direção da sociedade empresária para que não fosse dispensado, pois tinha esposa e 2 filhos menores para criar. Porém, não só motivado pela crise, mas também porque o trabalho de João não se mostrava de boa qualidade, a sociedade empresária manteve a extinção tal qual havia manifestado originalmente. Foi marcado, então, dia 15 de outubro de 2018, para o pagamento das verbas rescisórias devidas e a entrega dos documentos hábeis para o requerimento de outros direitos. Ora, ele deu aviso no dia 10/10/2018. Qual é o prazo que o empregador tem para fazer o acerto rescisório? 10 dias. Parágrafo 6º do artigo 477 da CLT. Prazo para pagar as verbas rescisórias. E se o empregador não pagar nesse prazo? Aí tem a multa de um valor de uma remuneração do empregado, previsto no parágrafo 8º do 477 também da CLT. Então nós temos aqui que ela quis pagar dentro do prazo. Para requerimento de outros direitos no próprio local de trabalho. Oportunidade na qual o trabalhador faria também a retirada dos seus pertences pessoais. Ocorre que nesse dia a sociedade empresária não tinha em caixa o dinheiro suficiente para realizar a quitação do devido. E por isso pediu desculpas a João, anotou a dispensa na sua CTPS e solicitou que ele retornasse 60 dias após para que fossem feitos os pagamentos e a retirada dos pertences. Aqui nós já vemos uma falha do empregador, porque pediu para que ele retornasse 60 dias depois e se ele paga 60 dias depois as verbas rescisórias, é devida a multa do parágrafo 8º do artigo 477. Então nós temos aqui a evidência da multa do parágrafo 8º do 477 da CLT. Porque se ele não voltou, o empregador teria que ter feito o pagamento com a multa. No dia marcado, João não compareceu. A sociedade empresária tentou contato telefônico e foram enviados 2 telegramas para o endereço informando por ele na ficha de registro de empregados, mas tudo em vão. Ora, se ele não comparece, a empresa tinha que propor uma consignação em pagamento. Não pode ficar com o dinheiro com ela, não é dela. Até mesmo os colegas de trabalho enviaram mensagem para o Facebook de João na tentativa de fazê-lo ir à sociedade empresária para o acerto de contas, mas igualmente não houve sucesso. Sabe-se, contudo, que João continua desempregado. No vestiário da sociedade empresária, no armário anteriormente usado por João, foram encontradas algumas fotografias dele com a esposa e uma camisa do seu time de futebol. Nós temos aqui coisa, você verificou que de acordo com a consignação e pagamento, eu posso consignar dinheiro ou coisa. No caso,
como esses bens eram dele, a fotografia e a blusa era dele, deveria ter sido consignado também em pagamento. Diante disso, a sociedade empresária procura você para, na condição de advogado, adotar as medidas judiciais cabíveis para a espécie. Temos aqui, então, a consignação em pagamento. Observe que não há uma petição inicial para ser uma contestação. Nós temos que o empregado não comparece para receber. E quando a empresa mandou ele embora, quando ela mandou ele embora por aviso prévio, indenizado, então a gente já tem de cara que a empresa tinha que pagar o quê? O aviso prévio, tinha que ser feito o pagamento do aviso prévio. Além do aviso prévio, são as verbas decisórias que eu falo que você tem que memorizar. Nós temos férias, mais 1/3. Nós temos 13º salário. Nós temos o FGTS, mais 40%. Nós temos saldo de salários. Essas são as verbas rescisórias. E além dessas, quando você manda o empregado embora, você tem que liberar para ele as guias do termo de rescisão de contrato de trabalho, chamado guias TRCT. Tem que liberar também as guias do seguro-desemprego, para que ele possa receber o seguro-emprego da entrada dessa verba. Então, esses aqui são os direitos previstos na rescisão desse empregado. Se nós calcularmos o percentual, se ele trabalhou de janeiro de 2018 a outubro de 2018, considerando que o aviso prévio ele integra o contrato de trabalho para todos os fins, nós temos que acrescentar mais 30 dias. Ele teria direito a 10/12 de 13º salário, 10/12 de férias mais 1/3. Teria direito, como ele trabalhou até o dia 10, teria direito a 10 dias de saldo de salário. E a outra informação importante é que houve o atraso. E se houve o atraso, nós temos aqui a multa do parágrafo 8º do artigo 477 da CLT. Vamos ver então como que ficaria a montagem dessa estrutura, dessa consignação em pagamento? Eu vou dividir a tela colocando o problema de um lado e a estrutura da peça do outro lado para que você possa acompanhar a correção. Quando você memoriza a estrutura, a primeira coisa que nós temos que colocar é o endereçamento. Nós não temos nenhuma situação de prevenção e nós já sabemos que a sociedade empresária estava estabelecida em Campinas, por isso a gente vai colocar na barra de Campinas. Essa é a nossa primeira tese. Nome do consignante. Você trabalha para Ômega. Então, nesse caso, nós vamos colocar o consignante, nome do consignante, seria a Ômega S.A., qualificação e endereços completos, vem respeitosamente perante este juízo, por intermédio de seu advogado adiante assinado, procuração em anexo, com escritório profissional no endereço completo, o endereço eletrônico, onde recebe intimações ou notificações com base no artigo 539 a 549 CPC. Era muito importante citar esse artigo da consignação, onde você localiza lá no CPC, localiza a consignação em pagamento, você teria o artigo. Ação de consignação em pagamento em face de quem? Em face do João. Então nós vamos colocar em face do João da Silva. Você tem dados dele aqui, endereço, nós não temos os dados, então nós vamos colocar João da Silva, qualificação e endereço completos pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. E aí nós vamos para o mérito. Qual que foi o fato? O fato você vai especificar do que tiver lançado aqui no problema. Vou apagar essa marcação que nós fizemos para análise para ficar mais fácil a identificação do que nós vamos colocar na nossa peça. Bom, apaguei tudo aqui. Nós já colocamos a sociedade empresária. Então eu vou colocando aqui de vermelho para poder identificar que nós já passamos para lá. Estabelecida em Campinas, nós já colocamos o endereçamento. Dedica-se à construção civil, ela contratou o empregado João, nós já colocamos o empregado João. E aí vamos colocar os fatos.
Um dos fatos é que houve a recusa por parte do empregado de retornar à empresa para poder receber. E você poderia ter narrado o caso. O reclamante foi admitido em 5/1/2018 para exercer a função de pedreiro. Contudo, diante da necessidade de redução do seu quadro pessoal, concedeu-lhe aviso prévio no dia 10/10/2018 na forma indenizada. Vamos marcar também, que nós já colocamos. João ficou muito triste, aqui não tem importância para nós vamos ter que falar aqui os fatos. Foi marcado o dia 15 de outubro de 2018 para pagamento das verbas decisórias devidas e a entrega dos documentos hábeis para o requerimento de outros direitos, no próprio local de trabalho, oportunidade na qual o trabalhador faria também a retirada de seus pertences pessoais. Aqui também é o fato. Vamos marcar que nós já colocamos. Ocorre que nesse dia a sociedade empresária não tinha em caixa dinheiro suficiente para realizar a quitação do devido e por isso pediu desculpas a João, anotou a dispensa do seu CTPS e solicitou que ele retornasse 60 dias após para que fossem feitos os pagamentos e a retirada dos pertences. Vamos copiar, marcar. E o que aconteceu? Aconteceu que ele não compareceu. No dia marcado, João não compareceu à sociedade. Compareceu. No dia marcado, João não compareceu. A sociedade empresária tentou contato telefônico e foram enviados 2 telegramas para o endereço informado por ele na ficha de registro de empregados, mas tudo em vão. Você pode acrescentar também a questão das roupas, né? Do vestimenta e da camisa. Nós podemos acrescentar aqui no vestiário da sociedade empresária, no armário anteriormente usado por João, foram encontradas algumas fotografias dele com pessoa e uma camisa do seu time de futebol. Diante do exposto, requer que sejam depositados em juízo os seguintes direitos do consignatário. E aí você iria relacionar quais são as verbas rescisórias, né? Aviso prévio, férias proporcionais mais 1/3, 10/12, 13º salário proporcional de 10/12, saldo de salários de 10 dias, depósito da indenização de 40% sobre o FGTS, requer também o depósito das guias TRCT para saque do FGTS e guias do seguro-desemprego. Tendo em vista que as verbas rescisórias não foram pagas no prazo previsto, parágrafo 6º do artigo 477 da CLT, é devida a multa do parágrafo 8º do artigo 477 da CLT. Além disso, deposita a camisa de futebol e as fotografias pertencentes ao consignatário. Se você esquecer essas terminologias, usa empregado, empregador, isso também não vai prejudicar.
Observa que nós relacionamos todos os direitos do empregado caso ele tivesse comparecido. O empregador ia entregar as guias do TRCT para saco do FGTS, o empregador ia entregar as guias do seguro-desemprego, ia fazer o depósito do aviso prévio, indenizado, das férias proporcionais mais um terço, 13º proporcional mais um terço, liberar o saldo de salário. Tudo isso ia ser feito e foi o que nós mencionamos. Como o patrão não pagou dentro do prazo de 10 dias, o parágrafo 6º do artigo 477, devida também à multa do parágrafo 8º do 477, que corresponde a uma remuneração do empregado. Passado isso, você vai para os requerimentos finais. Então, diante do exposto, você requer o deferimento do depósito da quantia de. Aí você teria que especificar todos os valores relacionados, tudo que nós colocamos aqui, a quantia de aviso prévio indenizado, você coloca R-cifrão para identificar que o valor é líquido, férias proporcionais, você vai colocar R-cifrão, 13º salário proporcional, você vai colocar R-cifrão, saldo de salários 10 dias também, depósito de indenização de 40% da FGTS, você especificou que seriam todos com valores líquidos. E você continua no prazo de 5 dias, artigo 542 do CPC, e se for o caso, a entrega das guias para percepção do seguro-desemprego e levantamento do FGTS, que nós já constamos aqui. A notificação do consignatário para comparecer em audiência e levantar o depósito, que é esse depósito que vai ser feito, a produção de todos os meios de prova. Caso o valor não seja levantado em audiência, requer por fim a procedência do pedido com a declaração da extinção da obrigação e condenação do reclamado em custos de honorários sucumbenciais no importe de 15% do 791 da CLT. Lembrar desse artigo. Atribui-se à causa o valor de, coloca R-cifrão, nesses termos pede deferimento, local e data, advogado, OAB. Uma coisa que pode acontecer, imagine que você tenha esquecido de alguma coisa na hora da sua prova. Como, por exemplo, aqui propositalmente eu deixei de colocar a camisa e as fotografias. E o que você faz? Você vai copiar no campo que der. Sobrou um espaço aqui, você coloca aqui a camisa de futebol e as fotografias. Porque você está pedindo o deferimento do depósito da quantia e o depósito também da camisa de futebol e as fotografias. Por que isso? Porque você tem que contar o fato, você vai fazer os fundamentos jurídicos, especificando, e no final você faz os pedidos. Aqui, requerimentos finais, nós podemos denominar também de pedidos aqui nesta parte. O que você tem que ter em mente? O empregado, ele tinha direito às verbas trabalhistas. O empregado foi mandado embora sem justa causa. Então o empregado faz jus a vários direitos. Não pode esquecer que as verbas decisórias estão relacionadas a aviso prévio, férias proporcionais mais um terço, 13º salário, saldo de salário, FGTS mais 40%, a entrega das guias do TRCT, né, para sacar o FGTS e as guias de seguro-desemprego. Esses são os pontos chaves que você deve memorizar. Como está sendo, né, a primeira que nós estamos elaborando aqui, pode ser que tenha ficado confuso. Manda um e-mail para a gente, manda uma mensagem no meu WhatsApp para que eu possa te explicar melhor. É importante esse contato com você. Você já sabe qual que é o meu número, tá lá na aula 1 nós temos informações para contato, você pode encaminhar diretamente para mim, que aí eu vou te auxiliar. Viu como é fácil? A consignação em pagamento é coisa simples. Então, você vai especificar que a parte não compareceu e especificar todos os direitos. Se você quisesse completar o que levaria mais tempo, você poderia citar todos os artigos, aviso prévio indenizado nos termos do artigo tal, férias proporcionais mais um terço, 13º salário proporcional mais um terço, o salário de 10 dozeavos, saldo de salário de 10 dias, e especificando aí quais seriam os artigos. Mas isso levaria muito tempo e, detalhe, a Fundação Getúlio Vargas não cobrou isso no espelho de resposta. Vou colocar o espelho de resposta para você verificar o que foi cobrado da FGV. Quem citou depósito, saldo de salário, ganhou 0,40. Quem citou depósito, aviso prévio, 0,40. Depósito, 13º salário proporcional, 0,40. Depósito das férias proporcionais, 0,20. E um terço, 0,20.
Depósito das guias para saque de FGTS ou do TRCT, 0,40. Depósito da indenização de 40% sobre FGTS, 0,40. Depósito do formulário de seguro-desemprego, 0,40. Depósito da multa pelo atraso na quitação, 0,30. E o 477, 0,10. Somente aqui que eles exigiram o artigo para o espelho de resposta. Aí veio requerimentos finais, 010, 010, requerimento de procedência do pedido, indicação do artigo 344 ou 546, honorários advocatícios, indicações de provas, indicação do valor da causa e o fechamento. Portanto, a prova não foi complicada, o objetivo era pedir as verbas rescisórias. Você tinha que saber quais seriam as verbas rescisórias e você memoriza para não esquecer quais são as verbas rescisórias. Após você fazer essa correção, nós vamos passar para as questões.